Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês são o tipo de pessoa que tem como meta este ano ou começar a ler ou ler X número de livros, ou em geral estão à procura de recomendações, este vídeo é para vocês. Vou começar pelos livros que eu acho que são os ideais para se alguém quiser começar a ler com regularidade. Vamos começar pelos livros mais conhecidos, provavelmente que vocês veem all over TikTok e redes sociais e não sei o quê. It Ends With Us, Ugly Love e Confess. To be honest, destes três, o meu favorito não foi todo It Ends With Us, foi Confess. Eu acho que merecia bem mais hype do que o que tenho. São três romances pequeninos, não são muito grandes, leem-se super bem. E porquê é que eu vos estou a recomendar estes livros? Porque eu acho que são livros que, como têm um plot twist, a gente nunca perde o interesse. Sempre partes da história que não nos deixam parar a ler, porque nós queremos sempre saber como é que vai acabar. Portanto, eu acho que principalmente estes três livros da Colleen são os mais indicados se vocês quiserem começar a ler com frequência. Eu preciso começar a editar este vídeo para eu perceber que eu vos falei de 3 livros e não fui capaz de vos dizer uma única palavra sobre a história de nenhum deles. Não sei como é que eu achava que era suposto despertar-vos interesse em relação a um livro sem falar sobre ele, mas pronto, vou-vos fazer um resumo muito rápido. A Vila fala-nos sobre uma rapariga que conhece um amigo do irmão. No momento em que eles conhecem, ele está podre de bêbado, sentado no chão do corredor de um prédio, a falar para uma rapariga chamada Rachel. Nós não sabemos absolutamente nada sobre ela, mas a Tate, que é a rapariga que o encontrou, ajuda-o. E eles começam-se a aproximar. A relação deles avança um bocadinho, mas há sempre um pacto que é ela não pode fazer perguntas em relação ao passado dele. Nós estamos a ler e nós não chegamos a perceber porquê. Tipo, que segredo é que ele esconde que não quer dizer. À medida que eles vão apaixonando, ela começa a ter cada vez mais perguntas e é aí que nós descobrimos o segredo que ele não quer contar-lhe. Nós acabamos por perceber quem é essa Rachel, de que forma é que essa Rachel influenciou o passado dele e o segredo que ele esconde. Olhem, foi o primeiro livro que eu li de sempre, foi o livro que me despertou o interesse pela leitura. Eu li este livro durante as aulas de português, as aulas de matemática, física, química, biologia, inglês, filosofia, eu estava sempre a ler isto até acabar. Portanto, olhem, é assim, como foi o meu primeiro livro, recomendo que seja o vosso primeiro. Aliás, eu acho que qualquer um destes três, acho que são todos bons, mas a Love, como foi o meu primeiro, tem assim um buraquinho especial no meu coração. Curiosamente, confesso, foi o segundo livro que eu li, porque eu gostei tanto da Ugly Love que eu quis um livro da mesma autora e recomendaram-me Confess. Destes 3 livros que eu falei agora, foi o meu favorito, sem dúvida. Fala-nos sobre uma rapariga que precisava de trabalho e entrou numa galeria onde as pessoas deixam escrito num papelzinho um segredo e um artista, que é o Owen, desenha ou faz uma pintura relacionada com o segredo que leu. Eles conhecem-se, começam a desenvolver uma relação e depois nós acabamos por perceber ao longo da história que a vida deles dois no passado já se cruzou e eu adorei a forma como se fez a ligação entre o passado e o presente e a forma como eles se conheciam um ao outro no passado. Não vou dizer muito mais, senão vou-vos estragar a experiência, portanto leiam só, o plot twist é muito bom. E tem Vidas, eu acho muito difícil vocês nunca terem ouvido falar, mas falam-nos sobre uma rapariga que se apaixona por um neurocirurgião. O nome dela é Lily e ele é o Ryle. O que me leva também a avisar-vos para lerem os trigger warnings deste livro, porque é um livro um bocadinho violento, quer em relações, quer a nível familiar, tipo, tenham atenção a isso. A relação deles começa a ter alguns problemas e é então que aparece um rapaz do passado da Lily. Esse rapaz foi o primeiro namorado dela, que é o Atlas, com quem ela partilhou muitos momentos especiais. E pronto, há aqui meio que um triângulo amoroso, porque há 2 homens e uma mulher. Se lerem este livro e gostarem, então recomendo-vos a comprarem a segunda parte, que é It Starts With Us, que é como se fosse a continuação do It Ends With Us. Já li os 2, gostei muito dos 2. Agora, a minha maior recomendação é, se vão ler este livro, não pesquisem nada sobre ele no TikTok, porque a minha For You page, quando era só sobre It Ends With Us, eu fiquei a saber quase a história toda. Pronto, era só para vos dar assim um resuminho mesmo rápido, portanto, espero que gostem do vídeo. Um beijinho e continuem desse lado. À parte desses 3 livros, que provavelmente são os que mais falam no TikTok, vou falar de November 9. Não é que este livro não seja conhecido, tipo, este livro também está em todo lado, mas eu sinto que não é tão falado como os outros. Eu li este livro tipo em 24 horas e não estou a brincar. Ele é super pequenino, ou seja, lê-se super rápido. Eu sei que quando nós estamos a começar a ler, nós olhamos bem ao número de páginas, portanto, olhem, este nem sequer chega às 300. Falam-nos sobre uma rapariga que está cansada da vida dela em Los Angeles e se vai mudar para Nova York. No último dia dela em Los Angeles, ela conhece um rapaz e eles fazem um pacto que todos os anos, no mesmo dia, que é no dia 9 de novembro, eles vão encontrar no mesmo sítio à mesma hora. Foi o que vos disse, lê-se super rápido, super bem. Como sempre, tem um plot twist no fim, portanto, recomendo. O próximo romance que eu vou falar é Anna and the French Kiss. Este livro foi uma das minhas leituras mais recentes, tipo, eu acabei-o ontem ou anteontem. É assim, eu acredito que este livro não vai mexer com toda a gente da mesma forma que mexeu comigo, porque eu até hoje ainda não percebi o que é que se passou aqui para mexer comigo da forma que mexeu. Falam-nos sobre uma rapariga que muda para Paris por obrigação. Tipo, o pai mandou-a para Paris para concluir o 12º ano. Ou seja, ela foi um bocado contra a vontade dela, porque aparentemente a vida dela estava ótima, onde ela estava a viver. O crush dela parecia que estava a gostar dela de volta, os amigos dela estavam, ó, top. E ela foi só para Paris.
Ela conhece um rapaz que ao início sounds like the perfect boyfriend, estão a ver? Ele parece mesmo o rapaz ideal. Turns out não é, e complicações adolescentes nos livros são sempre super intensas, mas é muito giro. A cumplicidade que eles têm os dois, a relação que eles têm, a vida toda dela em Paris e a forma como ela acaba por perceber, ok, se calhar isto não vai ser assim tão mau. Recomendo, foi um 5-star read para mim, portanto, I hope you like it too. Este livro eu não sei bem se isto é um romance, o que é que isto é, mas eu vou recomendar porque eu amei. O livro gerou bué controvérsia na internet e há imensa gente que não gostou. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, eu pessoalmente gostei bué. Mas, por exemplo, a minha prima nem sequer conseguiu acabar. O que me fez bué questionar se nós somos da mesma família. Eu gostava muito de poder dizer ao certo sobre o que é que fala, mas está tudo chapado no título. Evelyn está numa fase da terceira idade já, ela vai fazer 80 anos por aí. Então escolhe uma jornalista para escrever a história da vida dela. Esta jornalista é Monique e vai fazendo o relato de tudo o que a Evelyn lhe conta sobre a sua vida. É como se fosse uma autobiografia, só que escrita por outra pessoa. Portanto, não é uma autobiografia, é uma biografia. Achei super interessante porque no fim nós acabamos por descobrir que a vida da Evelyn e a vida da jornalista têm um ponto em comum. Recomendo, também li super rápido, portanto se precisarem de ideias de livros para ler, eu recomendo-vos a lerem este. Vamos voltar à Colleen, porque tenho mais 2 livros que vos quero falar dela. Não são romances, são mais thrillers / mistério, portanto eu acho muito difícil vocês ainda não terem ouvido falar deles. Vou começar com Verity, porque este livro até hoje é uma cena que eu não consigo falar muito bem. Eu pessoalmente gostei imenso, mas estou a dizer estes livros todos porque, como é lógico, estou-vos a apresentar mais ou menos os meus favoritos, mas este. Pessoal, este livro é daqueles thrillers que acabam e nós temos 2 teorias em que podemos acreditar e eu sinceramente não sei em qual é que eu acredito. Isto fala-nos sobre a Verity, que é uma escritora que teve um acidente e ficou tetraplégica. Portanto, o marido dela teve de contratar outra escritora para acabar uma coleção de livros que a Verity ia lançar e não podia ficar a meio. A escritora contratada é a Loan e vai viver para a casa deles, portanto acaba por descobrir muitas coisas sobre esta família que não era suposto. Há coisas um bocadinho mórbidas que ela vai descobrindo e começa a ser tudo posto em causa, quer o estado de saúde da Verity, quer a relação daquela família, quer tudo. Turns out que a Loan e o marido da Verity começam a ter uma relação demasiado próxima e a história começa toda a descambar, começa tudo a correr mal. Acho que é mesmo o tipo de livro que, se vocês querem começar a ler ou querem um livro que prenda mesmo a vossa atenção, tipo, eu acho que este é dos melhores, porque ninguém para de ler até chegar ao fim. Se querem um livro que prenda mesmo a vossa atenção, Verity is the better option. O próximo livro é Lila. Também é assim um livro meio mistério, meio romance. Este livro fala-nos sobre um casal que se apaixonou à primeira vista, que é o Letts e a Lila. Eles ainda têm um acidente e a Lila perde parte das funcionalidades cerebrais dela, ou seja, começa a ter perdas de memória e começa a agir de forma bem estranha. É toda uma reviravolta neste casal, tipo, vai tudo por água abaixo, a relação que eles tinham, então o namorado acaba por marcar uma viagem para a casa onde eles se conheceram, para eles irem passar lá umas férias durante 1 ou 2 semanas. Durante essas semanas acontece muita coisa, inclusive atividade paranormal na casa, e vou ser honesta, foi quando eu comecei a perceber que isto ia envolver espíritos que eu pensei, se calhar é melhor não ler mais, porque eu acredito em espíritos, sou super borrada em relação a isso, e eu vi a minha vida andar para trás. Let's começa a ter demasiado interesse em conhecer o espírito que está na casa. Nunca pensei em ler um livro em que se criassem laços entre um fantasma e uma pessoa, mas tipo, aconteceu e foi muito bom. Começam-se a descobrir algumas coisas em relação à Lila e a esse espírito que podem de alguma forma aproximar uma personagem à outra, digamos assim. Leiam, juro, é muito bom. Não se deixem levar pelo que eu vejo na internet. Leiam para terem a vossa própria opinião, porque se eu fosse pelo que eu li, eu não tinha sequer lido este livro e olhem, eu gostei bué. Eu esqueci de vos dizer há bocado, mas ainda há mais uma coleção que é mais virada para o romance, que eu me esqueci de falar. A coleção do Off-Campus da Elle Kennedy. Eu não tenho os livros físicos aqui, aliás, mesmo alguns livros que eu falei, eu li no iPad, porque na altura havia um site que eu conseguia descarregar alguns livros, só que esse site foi mandado abaixo, portanto não vos vou recomendar. A questão do Off-Campus fala-nos sobre 4 amigos de uma equipa de hockey e cada livro nos fala individualmente do romance de um deles. O primeiro livro é o da Dill, o segundo é o da Mistake, que é o do Logan, o terceiro é o da Score, que é o do Dean, e o da Goal é o quarto, que é o do Tucker e da Sabrina. A maior parte das pessoas tem como livro favorito o primeiro, que é o da Dill, e eu vou ser honesta, eu percebo o hype desse livro. Contudo, o terceiro livro, para mim, é qualquer coisa de espetacular. Depois destes 4 livros, ainda há um quinto livro, que é como se fosse a continuação dos 4 livros. Ou seja, é um resumo do futuro dos 4 casais, só que tudo num livro. Essa coleção é muito boa. Inclusive, já saiu outra, que eu ainda estou para ler, só que acho que vou comprar os livros físicos desta vez. Agora é assim, tem partes um bocado explícitas, a nível
sexo. Se alguém não gostar muito de ler coisas um bocadinho mais, não leiam. Mas não é nada de pesado, percebem? De todo. É só porque, por exemplo, não é tão soft como é, por exemplo, um Ugly Love ou assim. Agora tenho um livro de fantasia que vos quero falar. Honestamente só vou falar de um porque foi o único que eu li e foi o livro que me fez ter mais interesse em ler fantasia, inclusive já encomendei mais livros de fantasia da UC. A Filha da Deusa da Lua, eu tenho um reading vlog deste livro, portanto não vou alongar muito no resumo, acho que deviam ir ver. Eu comprei meramente pela capa porque achei super aesthetic e a verdade é que, olhem, é muito linda. E quando eu me percebi que isto ia ser fantasia, eu achei mesmo que ia odiar. Envolve romance, portanto é sempre um plus porque amo romances, mas acho que deviam ler. Se precisam de recomendações e querem experimentar um livro fora da vossa zona de conforto, eu recomendo muito este. Agora, eu acho bem interessante nós lermos livros tipo autoconhecimento, livros sobre a vida. É como se fossem livros para o crescimento pessoal. Eu acho bem bons. Tenho 3 recomendações. Eu acho primeiramente que são livros que toda a gente devia ler. Acho que toda a gente devia aprender o que eu aprendi com estes livros. O primeiro é o mais conhecido de todos. Este livro é o Deus dos livros. Eu não sei, eu aprendi tanto com este livro. Eu acho que nunca houve um livro que me ensinasse tanto. O homem que escreveu este livro é o maior Deus. Eu recomendo imenso. O próximo livro que eu vos vou mostrar também foi uma história super engraçada. Chama-se É o Jantamar, do Pedro Chagas Freitas. Comprei porque a capa era bonita e só há uns tempos é que me deu ao trabalho de realmente ver sobre o que é que isto falava. Vou-vos ler a parte de trás, porque eu ainda não li quase nada deste livro, ou seja, não vos consigo dar muito bem feedback, mas eu gostava de vos ler o que diz aqui e vocês tiram as vossas próprias conclusões. É urgente amar. Amar quem falha, porque falhar é humano. Amar quem tenta e não consegue, e é tanto o que se consegue quando não se consegue o que se tenta. Amar o que nada tem, porque se é amado em tudo. Quem nos magoa sem querer, quem nos ataca porque é frágil, quem dispara em legítima defesa. É urgente amar. É urgente a voz, o sonho, a queda e o respectivo levantamento, o medo e a respectiva coragem, a desistência e o respectivo recomeço. É urgente a mudança porque quem não muda não é. É incoerência porque a coerência é oca. É ténue loucura porque a razoabilidade mata. É urgente a pessoa mais do que o número, a palavra mais do que a forma. É urgente, todos o sabem e tu também sabes. É urgente amar. Tipo, não sei, eu quando li isso fiquei tão confusa que tive de ler a segunda, a terceira e a quarta vez. E foi por eu não ter percebido mesmo nada da parte de trás que eu quis começar a ler, porque, não sei, acho que passa uma mensagem mesmo bonita. Só o resumo atrás, porque não vos posso falar muito conteúdo porque o que eu li é quase nada. Mas acho que só o resumo atrás passa uma mensagem bonita. O último livro que eu vos vou falar é Hábitos Atómicos. Eu tenho a versão pequenina, mas eu acho que há uma versão maior desse livro. Bastante maior. Fala-nos sobre tudo, sobre os hábitos da nossa vida, sobre criar rotinas. É muito bom. Não li todo ainda também, mas o que já li recomendo imenso. E pronto pessoal, foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma tenha conseguido dar alguma recomendação a alguém que precise. Se vocês querem começar a ler, então olhem, força nisso. Acho que é uma coisa super positiva. Acho que ler só traz benefícios mesmo. Acho que se tem uma meta de livros que querem ler este ano, ou se uma das vossas metas é ler, nem que seja um livro, go for it, you can do it. Acho que isto passa muito por escolherem um livro que prenda a vossa atenção e um livro que vocês gostem. Portanto, acho que antes de comprarem um livro só porque sim, tentem pensar o que é que vocês gostariam de ler, o que é que desperta interesse em vocês. Um beijinho enorme e vemo no próximo vídeo.